A gente vai falar de São Paulo e de um setor que tem a comemorar, apesar do juro de 15%, da taxa Selic de 15%, o que obviamente torna o financiamento imobiliário mais caro. O setor imobiliário terminou o ano passado com números positivos na cidade de São Paulo. Os números são de um levantamento da Loft, a plataforma de compra e venda e aluguel de imóveis. Vamos aos números. Na cidade de São Paulo, no ano de 2025, foram negociados mais de 80 mil imóveis. Compra e venda de imóveis. Uma alta de 1,2% em um ano. Este é o melhor resultado deste levantamento desde 2022, que é o início da série histórica. Portanto, a cidade de São Paulo nunca viu tantos imóveis sendo negociados como no ano passado. O preço médio dos imóveis comprados e vendidos, aí é média, tá? Metade, assim, né? Soma tudo, divide, R$ 798 mil. É o famoso 800 mil reais, é a média do valor dos imóveis negociados em São Paulo, com um aumento de 0,9% em um ano. Na próxima tela a gente tem bairros da cidade de São Paulo que tiveram a maior movimentação, o maior volume de unidades negociadas. Começamos pelo bairro de Pinheiros, na Zona Oeste, aumento de 27,4%. É impressionante, Pinheiro. Eu morava na Vila Madalena. Só tem prédio subindo naquela região, tudo que é casa já era. Então, tem um assédio, aliás, gigantesco das construtoras contra quem mora em residência unifamiliar, uma casa. Depois, a República, aqui é uma ótima notícia, o centro da cidade de São Paulo com um aumento de 27%. Que bom que o mercado imobiliário voltou a olhar para o centro. Uma região belíssima, tem problemas urbanísticos? Tem, mas o setor imobiliário está voltando. E se voltam as pessoas, os problemas tendem a diminuir, porque quando as pessoas ocupam o lugar, a cidade volta a viver. E para terminar, Santo Amaro, na zona sul da cidade, um aumento de 10%. E Santo Amaro foi, em termos nominais, o bairro com o maior número de unidades negociadas. Santo Amaro teve um boom nos últimos anos com a chegada do metrô, a linha 5, e tem passado por um processo bem interessante de desenvolvimento. Sobre todos esses números, a gente conversa agora com Fábio Takahashi, que é o gerente de dados da Loft e responsável pela pesquisa. Fábio, obrigado por estar aqui com a gente no Money. Me conta como é que o setor imobiliário conseguiu terminar o ano na cidade de São Paulo crescendo, apesar desse juro que torna o financiamento imobiliário impossível para muita gente. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite para a sua audiência também. Realmente parece um pouco contraditório, né? As taxas de juros tão altas, o que dificulta o crediário, né? O crédito imobiliário. Por outro lado, a gente vê esse aumento de vendas aí na cidade. O que a gente identifica? Principalmente dois grandes setores conseguiram escapar aí desses juros altos, né? Um setor é aquela renda, o pessoal de renda mais alta, que depende menos do financiamento imobiliário. Então, essa faixa, né, de consumidores consegue encontrar outros caminhos que não o financiamento imobiliário para conseguir adquirir o seu imóvel. Na outra ponta, a gente tem muitos programas governamentais, principalmente o Minha Casa Minha Vida, né, que ajuda a pessoa que tem uma baixa renda e que está atrás do imóvel do ticket médio menor. Bom, então essas duas pontas conseguiram segurar muito bem aí a venda de imóveis em 2025. O problema está mais da metade ali, né? Desse pessoal que não está nem atendido pelo programa governamental e nem tem essa renda que consegue driblar aí as taxas de juros muito altas. Então, Fábio, conforme os números mostram, então, que numa ponta, né, a parte de cima da pirâmide, a classe alta, tal, que a classe média alta e a classe alta são menos suscetíveis ou menos dependentes do crédito e conseguem, assim, então, ignorar o juro, a Selic de 15%, ou pelo menos sofre menos com a Selic de 15%.
Ao mesmo tempo, você tem na base da pirâmide o pessoal que usa crédito subsidiado, por exemplo, do financiamento destinado à habitação popular, Minha Casa Minha Vida, outros programas de habitação popular que têm juros subsidiados, e isso facilita a entrada deste cliente. Este meio é a meiuca do mercado que nos últimos anos cresceu muito na cidade de São Paulo, em outras grandes capitais, por exemplo, com o advento do Airbnb. Como é que este mercado está? Porque eu ouvi preocupação de muita gente de uma suposta bolha nestes, por exemplo, nos estúdios pequenininhos perto do metrô. Essa preocupação ainda existe? Acho que você apontou bem, Fernando. Quem está mais desassistido nesse momento é essa faixa intermediária, digamos, né? Que nem tem programas governamentais, especialmente Minha Casa Minha Vida, e que precisa do crediário, aí, do crédito imobiliário, para conseguir adquirir o seu imóvel. Não à toa que a faixa que a gente detectou aqui, né, o menor crescimento de 24 para 25, são os imóveis ali por volta dos 65 metros quadrados, que é aquela faixa da população mesmo que precisa do financiamento. Então, realmente, essa faixa está com dificuldades. Por outro lado, as duas pontas têm encontrado outros caminhos aí para conseguir adquirir os imóveis. E tem fenômenos que foi possível observar nessa pesquisa da Loft, Fábio? Tipo, por exemplo, esse fenômeno dos apartamentos pequenininhos, dos estúdios que ficam perto de estação de metrô, é um negócio meio velho, meio pós-pandemia, assim, mas que gerou ali um movimento super expressivo. Quais são as tendências que vocês conseguiram observar nesses dados de 2025 na cidade de São Paulo? Fernando, ainda que se fale um pouco de talvez tenha uma oferta excessiva desses imóveis muito pequenos, eles continuam muito valorizados e com uma venda muito interessante. Então, de fato, há uma preocupação, mas ainda há, e talvez já tenha ainda por um bom tempo, demanda e procura por esses imóveis pequenos. Para uma cidade como São Paulo, né, tão competitiva, com o preço do metro quadrado tão alto, imóveis com uma metragem menor vão ser uma boa opção, né? Porque apesar do preço do metro quadrado ser alto, o valor final ele fica até razoável. Então, é uma opção muito interessante e continua muito valorizada. E tem outros fenômenos, por exemplo, geográficos. A gente viu o bairro de Pinheiros liderando ali o aumento do volume de unidades negociadas. Depois a República no centro da cidade. O que dá para falar sobre as geografias, os diferentes bairros da capital paulista? É muito legal que o mercado imobiliário ele é muito local mesmo, né? Então, primeiro a gente começou a falar aqui em números muito globais, né? E agora a gente consegue colocar uma lupa e ver um pouco algumas áreas da cidade. Pinheiros e República, eles têm uma característica aqui em comum, apesar do perfil do imóvel, né, ser diferente, o ticket médio em Pinheiros é maior, bem maior do que República. São dois bairros que têm se beneficiado do plano diretor, em que você consegue ter construções com mais unidades. Então, a oferta, tanto em Pinheiros quanto na República, tem sido interessante e tem tido procura por esses imóveis, né? Como a gente está vendo nesses dados consolidados agora de 25. Agora, geograficamente, tem uma região em São Paulo que está muito forte, são os bairros ali ao redor da Faria Lima. Os Jardins, Pinheiros também a gente pode considerar, né? Até se a gente atravessar a Marginal, a margem ali do Morumbi, que está próximo da Faria Lima, essa região está muito valorizada, com muita procura. A gente está vendo bastante noticiário, né, sobre o corporativo está até com poucas opções, né, de tanta procura que está tendo, e a gente vê isso também no residencial. Morar ao redor desse eixo importantíssimo financeiro do país
está fazendo com que o mercado seja muito pulsante aí nessa região. Que legal. E é uma área que vai ser, se você pensa ali, né, nos arredores da Faria Lima, indo mais para o sul, vai ter o metrô, a linha Ouro chegando por ali. Então, é toda uma área que, de fato, tem um baita potencial. E olhando para mais distantes, para os bairros mais distantes, Fábio, por exemplo, Pirituba teve um desenvolvimento muito forte nos últimos anos, Santo Amaro, os bairros para além do Tatuapé na Zona Leste. O que dá para dizer dos bairros mais distantes da área mais cara da cidade? Você pontuou muito bem, Fernando. Essas áreas que não estão ali, né, no supercentro, muito valorizado da cidade, estão com um crescimento muito importante. O mercado vai procurando as opções possíveis, né? Então, essa região, por exemplo, que a gente comentou agora há pouco, ali ao redor da Faria Lima, tem muita procura e o ticket médio está muito alto. Então, as pessoas tendem a procurar onde o imóvel cabe no bolso, né? E o mercado também está atento a isso. Você citou bairros que são muito interessantes, que tiveram um crescimento muito forte em 25, que não estão assim, né, no radar, assim, pelo menos não estavam há alguns anos, e que hoje são opções muito interessantes, porque tem muita oferta de imóveis nessas áreas que não estão no centro expandido, digamos, mas estão muito próximas, né? Então, você tem uma ligação com essas regiões que já são muito valorizadas, e são regiões também que estão se consolidando com serviços, com bons imóveis, que acaba ficando uma opção muito interessante também para o comprador. E, Fábio, para a gente terminar essa nossa conversa tão interessante, dá para dizer que a cidade de São Paulo está tendo uma dinâmica meio parecida assim, com as grandes capitais do planeta, Nova York, Londres, Tóquio, onde talvez mais importante do que o seu bairro é ter uma opção de transporte de fato eficiente? Por que eu digo isso? Às vezes é melhor ter uma estação de metrô do que morar num bairro que é realmente muito bom. O metrô acaba sendo um divisor de águas na divisão dos bairros que crescem e não crescem? A gente já fez até um estudo interessante aqui, Fernando, na Loft. A gente acompanhou a valorização dos imóveis ao redor, no entorno da linha amarela, né, que é uma linha mais recente, que a gente conseguiu ver os efeitos mais recentes no mercado imobiliário. No geral, a gente pode dizer que sim, que o metrô valoriza os imóveis, mas isso não é uniforme. O que a gente verificou é que há estações que valorizaram mais e outras até que não tiveram grande efeito no preço dos imóveis. Isso assim, é uma característica do mercado imobiliário, né? Às vezes você precisa olhar muito no microscópio para ver o que está acontecendo na região. Então, no geral, o metrô, sim, valoriza e proporciona um aumento aí do adensamento, mas não necessariamente ele vai conseguir valorizar muito todas as regiões. Foi isso que a gente verificou nesse estudo que a gente fez, acompanhando a linha amarela, a evolução do mercado imobiliário ao redor da linha amarela. Que legal, muito bem. A gente conversou com o Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, sobre o mercado imobiliário na cidade de São Paulo e como foi a evolução ao longo de 2025. Fábio, obrigado pela conversa, uma ótima noite. Eu que agradeço, boa noite. Tchau, tchau.